Bom, boa tarde, pessoal. Na aula de hoje a gente vai ver então a questão dos modelos de carga, né? Como que a gente tem essa questão do eh, comportamento da carga em função da tensão elétrica aplicada nessas cargas. Então, as cargas elas podem ser, né, tanto do tipo equilibrada quanto do tipo desequilibradas. E elas são então representadas por um conjunto de impedâncias complexas, né? Então, a impedância complexa, né, que é o nosso Z, a gente tem a parte real e a parte imaginária dessa impedância complexa, certo? Então, geralmente a gente vai ter, né, numa impedância aí que representa um sistema elétrico de potência, a gente vai ter essas duas componentes dessa impedância complexa, tanto a parcela real quanto a parcela imaginária. E aí, a potência absorvida por uma carga, ela sempre vai depender da sua natureza, e ela pode variar em função da tensão que é aplicado a essa carga. E aí, nesse sentido, a gente tem vários modelos para representar o comportamento da carga em função dessa tensão aplicada. Mas, basicamente, a gente tem três principais tipos, né, mais conhecidos, que são as cargas que possuem uma corrente constante com a aplicação da tensão. O segundo tipo é as cargas que têm uma potência constante em relação à tensão aplicada, e o terceiro tipo é aquelas cargas que têm uma impedância constante em relação à tensão que é aplicada nessa carga, ok? Então, começando então para o tipo de carga, né, que apresenta um comportamento de corrente constante com a tensão que é aplicada a essa carga, para esse tipo de carga, né, o módulo da corrente absorvida e o fator de potência permanecem constante. Então, o módulo da corrente que é absorvido por essa carga vai ser constante e o fator de potência também vai ser constante, ou seja, a diferença angular entre a corrente e a tensão aplicada vai ser sempre constante também, né? Que o fator de potência nada mais é que o ângulo da impedância da carga, né? Esses valores, eles são obtidos a partir, então, das potências ativa e reativas que são absorvidas por essa carga, quando são alimentadas com uma tensão nominal. Então, aqui a gente tem a potência ativa e a potência reativa, que são absorvidas por essa carga, e, consequentemente, então, a partir da potência ativa e da potência reativa, a gente consegue determinar a potência aparente. Então, sendo dado por um módulo da potência aparente, então, nossa potência aparente nominal e o ângulo dessa potência aparente. E também essa tensão nominal que é aplicada, né, quando essa carga é alimentada por essa tensão nominal, então a gente vai ter um módulo da tensão nominal e um ângulo também. A partir dessas grandezas, então, de potência aparente e tensão nominal, a gente consegue, então, determinar essa corrente nominal, que nada mais vai ser que a potência, o conjugado dessa potência aparente dividido pelo conjugado da tensão nominal. Conjugado é o quê? Ela inverte o sentido do ângulo, né? Então, se eu tenho um ângulo positivo, ele vai ficar negativo, e se tem um ângulo negativo, ele vai ficar positivo. Então, aqui a gente percebe que os ângulos, né, que eram positivos aqui, ficaram negativos aqui. Então, resolvendo isso aqui, a gente acaba ficando com o quê? Potência aparente dividido, né, potência aparente nominal dividido por tensão nominal, a gente tem a nossa corrente nominal. E a diferença desses ângulos, então, vai ser o ângulo dessa corrente nominal. Com isso, então, para qualquer valor de tensão aplicado a essa carga, a nova corrente vai ser dada, então, por essa equação sempre. Então, a corrente, né, aplicada, a corrente da carga, né, para uma tensão aplicada, vai ser a corrente, né, o módulo da corrente nominal com esse ângulo aqui, que já foi dado aqui anteriormente. E a potência absorvida, então, é dada por essa equação aqui, certo? Com isso, então, o que acontece? Acontece o quê? Que a potência absorvida
por essa carga, ela varia linearmente com a tensão que é aplicada a essa carga, né? Então, como se fosse um resistor. Então, a gente tem uma tensão que vai sendo aplicada e a potência vai variar linearmente com a aplicação dessa tensão. Então, os exemplos de cargas, né, com corrente constante, né, em função da tensão, a gente pode ter, então, os fornos a arco e lâmpadas a descarga. O segundo tipo de carga é aquela carga com potência constante em função da tensão aplicada. Então, para esse tipo de carga, a potência ativa e a potência reativa, elas permanecem constantes, ou seja, iguais aos seus valores nominais. Ou seja, então, a gente vai ter a nossa potência ativa nominal e a nossa potência reativa nominal. Com isso, a gente tem a potência aparente nominal, que é dado por um módulo e por um ângulo. E aí, nesse caso, a corrente que vai ser absorvida por essa carga, quando for alimentada com uma tensão qualquer, né? Lembrando que essa tensão qualquer vai ter um módulo e vai ter um ângulo, ela é obtida por quê? Então, a corrente que vai ser absorvida por essa carga, quando é aplicada essa tensão, a gente vai ter o quê? A corrente, mesma equação anterior, né? Do tipo de carga anterior, né? Que era da corrente constante com a tensão, a gente vai ter o quê? Que a corrente vai ser o quê? O conjugado da potência aparente nominal dividido pelo conjugado da tensão. Tensão aqui, qualquer tipo de tensão, né? Mas a tensão nominal. E aí, com isso, então, a gente chega nessa equação aqui. E com isso, então, nesse tipo de carga, né, que é a potência constante com a tensão, a corrente que é absorvida, ela é inversamente proporcional à tensão aplicada. Então, se eu tiver uma tensão que for, né, se eu aplicar uma tensão muito grande, então a corrente vai ser inversamente proporcional a essa tensão aplicada. E o exemplo dessas cargas que a gente tem, então, o motor elétrico como um exemplo de carga com potência constante em relação à tensão que é aplicada. Ok? E o terceiro e último tipo é o tipo de carga que tem a impedância constante com a tensão que é aplicada a essa carga. Então, para esse tipo de carga, a impedância da carga, ela mantém constante. E ela é obtida a partir das potências ativa e reativa, que são absorvidas pela carga quando alimentadas com uma tensão nominal. Então, o princípio, né, é o mesmo que o tipo de carga de corrente constante. Então, a gente vai ter potência ativa nominal e potência reativa, né, que são absorvidas, né, pela carga quando é aplicada uma tensão nominal. Com isso, então, a gente consegue calcular a nossa impedância, a impedância da nossa carga, que então é dada por uma parte real e uma parte imaginária. E a impedância aqui que é? Nada mais é que a tensão nominal ao quadrado dividido pelo conjugado da potência aparente nominal. Então, com isso, a gente chega nessa equação aqui, certo? Mas como é que a gente descobre, então, a parte real e a parte imaginária dessa impedância? Para calcular a parte real dessa impedância, aqui que a gente vai fazer? A gente vai pegar, então, ó, tensão nominal ao quadrado, dividido pela potência aparente nominal, vezes o cosseno de θ. Então, o θ nada mais é que o ângulo aqui da tensão nominal e a potência aparente nominal. E para descobrir, então, a parte imaginária dessa impedância, a gente vai dividir tensão nominal ao quadrado pela potência aparente nominal vezes o seno de θ, que o θ, então, é esse ângulo aqui. Nesse caso, então, para esse tipo de carga, para qualquer valor de tensão aplicado à carga, então, aqui não é mais tensão nominal, é qualquer valor de tensão aplicado, a potência que vai ser absorvida por essa carga é dada por essa equação aqui, certo? Onde a gente tem, então, a tensão ao quadrado dividido pelo conjugado da nossa impedância que a gente acabou de calcular anteriormente.
Então, substituindo essas equações anteriores nessa equação aqui, a gente chega ao quê? Que a potência absorvida por essa carga, quando uma tensão é aplicada a essa carga, vai ser o quê? Vai ser tensão aplicada dividido pela tensão nominal ao quadrado, vezes a potência aparente nominal. E aí, nesse tipo de carga, então, nesse tipo, né, de carga que tem a impedância constante com a tensão, a gente tem exemplos aí de capacitores e equipamentos resistivos. Então, um resuminho aqui, né, para vocês entenderem o comportamento, né? Nessa figura aqui abaixo, ela representa a variação da potência absorvida em função da tensão que é aplicada a essa carga. Então, se a gente tem aqui, ó, começando aqui, ó, pela potência constante. Então, se a gente tiver uma tensão aplicada a essa carga, a potência que é absorvida por esse modelo de carga que tem uma potência constante em relação à tensão aplicada, ela vai ser constante. Então, eu aplico uma tensão, vou aumentando essa tensão e a potência absorvida por essa carga é constante. Já no tipo de carga que tem a corrente constante com a aplicação da tensão, o que acontece? Essa potência absorvida, ela varia linearmente com a variação dessa tensão. Então, vou aumentando a tensão e a minha potência absorvida aqui, ó, ela vai crescendo linearmente com a variação da tensão aplicada. E por último, então, a impedância constante, essa potência absorvida em função da tensão aplicada, né, a potência absorvida pela carga, ela varia de forma quadrática, então, com a variação da tensão aplicada. Então, vou aumentando a tensão, a minha potência absorvida por esse tipo de carga que tem a impedância constante, ela vai variar de forma quadrática aqui com a variação da tensão aplicada. Certo? Para ficar mais fácil de entender esses três modelos, vamos ver um exemplo aqui, um exercício que eu vou calcular como exemplo para vocês. Então, a gente tem um alimentador primário, que tem 5 km de extensão esse alimentador, e é suprido por tensão nominal, então, a tensão nominal de 13,8 kV. Ele é constituído por um cabo do tipo CAA, né, que é o quê? Cabo de alumínio com alma de aço, que tem um AWG 336,4 MCM, com uma impedância de sequência direta, né, impedância de sequência positiva aqui, e é 0,253 mais J0,3753 ohms por quilômetro. Então, essa impedância dessa carga é dada em ohms por quilômetro. Mas tem que tomar cuidado que a extensão desse alimentador é de 5 quilômetros. E ele supre, então, esse alimentador supre uma carga de 6 MVA, com um fator de potência de 0,92 indutivo, certo? Pede-se a tensão na barra de carga, sabendo que a tensão no início da linha é a nominal. Então, a gente vai ter o início da linha, essa tensão nominal de 13,8, vai ter essa linha que tem uma extensão de 5 km e tem esse valor de impedância por quilômetro e quer saber o valor da tensão aqui no final dessa linha, que está alimentando, então, essa carga de 6 MVA com um fator de potência de 0,92 indutivos. Primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esses valores de impedância e potência para PU, certo? Então, como é que eu calculo uma impedância em PU? Vou fazer o quê? Vou dividir a potência base, a potência, né, aparente base, pela tensão base ao quadrado e vou multiplicar pela minha impedância, que possui os valores reais. Então, a impedância que é dada em ohms. Certo? Então, potência base, que aqui no caso não é dada, então a gente vai utilizar a potência base de 100 MVA. Tensão base é a tensão nominal lá no início do alimentador, 13,8 elevado ao quadrado, vezes a impedância dessa linha de transmissão, 0,2053 mais J0,3735. Porém, essa impedância é em ohms por quilômetro. Como essa linha tem uma extensão de 5 quilômetros, eu estou multiplicando essa impedância por 5 aqui, que é a extensão total dessa linha de transmissão.
Fazendo esses cálculos, a gente chega, então, numa impedância total dessa linha de transmissão, de toda essa linha de transmissão em PU, num valor de 0,539 mais J09855 PU, ok? E agora eu vou transformar também o valor da minha carga, né, para valores em PU. A minha carga, ela diz que é uma carga de 6 MVA com um fator de potência de 0,92 indutivos. Então, com essa informação, eu consigo determinar qual que é o módulo e qual que é o ângulo dessa minha carga. Então, o módulo vai ser 6 MVA e o ângulo vai ser o quê? A partir desse fator de potência indutivo, a gente consegue determinar o ângulo, né? Através do arco cosseno. Então, o arco cosseno de 0,92 vai dar um ângulo de 23,074 graus. Dividido, então, para achar em PU, divido essa potência, né, da carga, divido pela potência base do sistema, que é 100 MVA. Então, com isso, a gente tem o valor da potência dessa carga igual a 0,06 com ângulo de 23,074 graus PU, ok? Até esse momento, foi só transformar esses valores que a gente tem do sistema para valores em PU. Então, começando a calcular a queda de tensão a partir do modelo de corrente constante, certo? Primeira coisa, eu vou calcular o valor da corrente. O valor da corrente vai ser o quê? Vai ser, desculpe, vai ser a potência, o conjugado dessa potência que a gente acabou de calcular, dividido pela tensão nominal em PU. Então, o conjugado dessa potência aqui, ó, né? Então, a potência era 0,06 com ângulo de 23,074 PU. O conjugado vai fazer o quê? Vai inverter o sinal do ângulo, então vai ser menos. E a tensão nominal em PU é igual a 1. Por que é 1? Porque a tensão nominal que a gente está utilizando como a tensão base. Então, 13,8 kV dividido por 13,8 kV, a gente vai ter um PU para a tensão nominal em PU. Então, fazendo essa divisão, a gente chega nesse valor de corrente de 0,06 com ângulo de menos 23,074 graus PU. A partir dessa corrente, sabendo o valor da impedância dessa linha, eu consigo calcular essa queda de tensão que acontece nessa linha de transmissão, certo? Que é essa variação de tensão, então essa queda de tensão, que nada mais vai ser o quê? Multiplicar essa corrente pela impedância da linha de transmissão que está dada em PU. Então, valor da corrente multiplicado pelo valor da impedância da linha de transmissão, e com isso a gente chega nesse valor de queda de tensão que ocorre durante, né, ao longo da extensão dessa linha de transmissão, que é igual a 0,06739 com ângulo de 38,251 graus PU. E com isso, então, com essa queda de tensão, né, se eu sei a tensão no início do meu alimentador, sei a queda de tensão que acontece ao longo dessa linha, eu posso calcular a tensão lá no final, né, lá que está alimentando o barramento lá da minha carga. Então, vou calcular a tensão lá no barramento da carga. Vai ser o quê? A tensão em PU lá no início, né, da linha de transmissão, que é um PU, menos essa queda de tensão que ocorre ao longo da linha de transmissão, que a gente acabou de calcular. Com isso, a gente chega numa tensão lá no barramento que alimenta a carga, igual a 0,94799, com ângulo de menos 2,522 graus PU. Mas isso em PU. E se eu quiser saber esse valor em valores reais, né, em quilovolt? Basta eu multiplicar esse valor que está dado em PU pela nossa tensão base. Quem que é a tensão base? 13,8 kV. Então, multiplicando isso aqui por 13,8 kV, a gente chega o quê? Que a tensão lá no barramento lá no barramento que alimenta, né, no barramento da nossa carga, é igual a 13,082 com um ângulo de menos 2,522 graus quilovolts. Então,
esse é o valor da tensão, né? A gente calculou a queda de tensão e calcula a tensão lá no barramento que está ligado à nossa carga. Isso calculado a partir do modelo, né? O tipo de carga, né? Que apresenta aí a corrente constante com a variação da tensão. Já para calculando a queda de tensão e com isso calculando o valor da tensão no barramento da carga, através do modelo de potência constante, ou seja, potência constante com a variação da tensão. Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer mais de uma iteração. Então, a gente vai fazer algumas iterações até esse modelo estabilizar, ou seja, até a diferença da tensão que a gente está calculando menos, né, o módulo dessa diferença da tensão, da iteração que a gente está calculando, menos o valor da tensão da iteração anterior, se essa diferença, o módulo dessa diferença for menor do que um erro, a gente pode parar o nosso algoritmo aí, digamos, né, para fazer o cálculo dessa queda de tensão e, consequentemente, a tensão lá no barramento da carga. Primeira coisa, calcular a corrente na iteração K, certo? Na primeira iteração. Mesma coisa que a gente fez lá no anterior, que a gente já tem aqui, então, certo? Que é o valor da corrente, 0,06 com ângulo de menos 23,074 graus PU. Segunda coisa, calcular o valor da queda de tensão na iteração K, ou seja, na primeira iteração. Mesma coisa, multiplico a corrente que foi calculada aqui vezes o valor da impedância da linha de transmissão. Então, resultando nesse valor de queda de tensão. E agora, eu vou fazer o quê? Vou calcular qual que é o valor da tensão lá no barramento da carga na iteração K, ou seja, na primeira iteração. Então, vou fazer o quê? Tensão zero, né, na iteração zero, que é a nossa tensão nominal, né, que é a tensão igual a 1 PU, menos essa queda de tensão na iteração K, na primeira iteração, que é esse valor que a gente calculou aqui em cima. Fazendo isso, a gente chega nesse valor aqui. Se a gente multiplicar esse valor que está em PU pela tensão nominal, né, a tensão base nominal, que é 13,8 kV, a gente chega nesse valor de 13,082 com ângulo de menos 2,522 kV. Que é a tensão no barramento de carga na primeira iteração. Mas agora, a partir desses valores aqui, ó, desse valor de tensão, desse valor de corrente aqui, e esse valor de tensão aqui, ó, em PU, na iteração K, na primeira iteração, a gente vai calcular o quê? A corrente na iteração K mais 1, ou seja, na segunda iteração. Vai ser o quê? A nossa potência, né, o conjugado da nossa potência, 0,06 com ângulo de menos 23,074 graus, dividido pela tensão na iteração K, que é essa tensão que a gente calculou na iteração anterior. Com isso, a gente chega nessa corrente de 0,0632 com ângulo de menos 20,55 graus PU. Com esse valor de corrente da iteração K mais 1, né, que é a segunda iteração, a gente vai calcular a queda de tensão da iteração K mais 1, que vai ser o quê? A corrente da iteração K mais 1 vezes a impedância em PU, impedância de toda a nossa linha de transmissão. Então, esse valor que a gente acabou de calcular aqui em cima, vezes o valor da impedância da linha. Então, com isso, a gente chega nesse valor de queda de tensão para a iteração K mais 1, que é a segunda iteração. Com isso, a gente vai calcular a tensão no barramento da carga da iteração K mais 1. Agora, então, vai ser o quê? O nosso V0, né, que é o 1, é um PU, menos essa queda de tensão da iteração K mais 1. Então, com isso, a gente chega nesse valor de 0,9473, com um ângulo de menos 805 graus PU. Se a gente multiplicar pela tensão base, 13,8, a gente chega nesse valor aqui, dado em quilovolts, de 13,073, com ângulo de menos 2,805 graus quilovolts, certo? Partindo para a terceira iteração, vou fazer o quê? Vou calcular a corrente da iteração K mais 2, ou seja, a terceira iteração. Então,
conjugado da minha potência dividido pela tensão da iteração K mais 1. Aqui faltou mais um aqui, tá, pessoal? Depois eu vou ajeitar isso aí. Tem outros erros lá nos slides anteriores também, que eu vou corrigir. Então, K mais 1. Então, essa tensão que a gente calculou aqui na iteração anterior. Com isso, a gente resulta aqui numa corrente para a iteração K mais 2 de 0,0633 com ângulo de menos 20,267 graus PU. Com o valor dessa corrente, eu calculo a queda de tensão na iteração K mais 2. Então, vou multiplicar corrente da iteração K mais 2 vezes a impedância da linha. Então, esse valor de corrente que a gente acabou de calcular aqui, vezes a impedância total da linha de transmissão. E chega nesse valor aqui de queda de tensão da terceira iteração, que é a iteração K mais 2. Com isso, então, a gente vai calcular o valor da tensão lá do barramento de carga da iteração K mais 2, que vai ser o quê? Vai ser 1 PU menos essa queda de tensão que aconteceu na terceira iteração. Com isso, então, a gente chega aí num valor da tensão no barramento de carga igual a 0,94753, com ângulo de menos 2,825 graus PU. Se multiplicar isso aqui pela tensão base, que é 13,8, então a gente chega nesse valor de 13,076, com ângulo de menos 2,825 graus quilovolts. A gente está parando pela terceira iteração. Se vocês quisessem fazer uma quarta, quinta iteração, vocês iam ver que essa diferença aqui, ó, da tensão da última iteração menos o valor da tensão da iteração anterior, essa diferença ia reduzir cada vez mais à medida que ia sendo feito iterações. Mas aqui, até a iteração 3 está ok, só para vocês entenderem. E depois, então, vamos calcular essa queda de tensão a partir do modelo, né, de carga que tem a impedância constante com a aplicação da tensão, certo? Então, nesse modelo de carga, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a impedância, que vai ser o quê? Vai ser a tensão ao quadrado dividido pelo conjugado da potência. Então, tensão nominal, que tem um errinho também, ó. Tensão nominal ao quadrado, né? Tensão nominal em PU é 1 PU ao quadrado, dividido pelo conjugado da potência aparente aqui. Com isso, a gente chega numa impedância de 16,66 com ângulo de 23,074 graus PU, ok? A partir dessa impedância aqui, a gente vai calcular a corrente na iteração K, que é a primeira iteração. Que eu vou dividir o quê? Vou dividir a tensão pela impedância que a gente acabou de calcular. Então, tensão igual a 1 PU dividido pela impedância. Isso resulta, então, numa corrente da iteração K, que é de 0,06 com ângulo de menos 23,07 graus PU, que nada mais é que o valor da corrente que a gente já vinha calculando anteriormente. Com o valor dessa corrente, a gente vai calcular o quê? A queda de tensão na iteração K, que é a primeira iteração. Vou multiplicar a corrente pela impedância da linha. Com isso, a gente chega nesse valor de queda de tensão. A partir desse valor de queda de tensão, a gente vai calcular a tensão no barramento de carga da iteração K. Vai ser 1 PU, né, que é a tensão nominal lá no meu barramento inicial, né, que é o barramento lá no início da linha de transmissão, né, por isso que é sempre 1 PU, porque é o valor lá no barramento do início da linha de transmissão, tá? Menos essa queda de tensão que aconteceu aqui ao percorrer, né, a linha de transmissão. Estava falando linha de tensão, pessoal, acho que falei linha de tensão, né? Linha de tensão, linha de transmissão, tá? Então, chega nesse valor de 0,94799 com ângulo de menos 2,522 graus PU. Se multiplicar esse valor pela tensão base, 13,8 kV, chegamos nesse valor aqui para tensão no barramento de carga da primeira iteração, que é a iteração K.
Para a iteração K mais 1, segunda iteração, a gente vai calcular a corrente novamente. Então, vai pegar a tensão lá no barramento de carga da iteração anterior, ou seja, esse valor aqui de cima, e vai dividir pela impedância. Com isso, a gente vai chegar nesse valor de 0,00569 com ângulo de menos 25,59 graus PU. Com esse valor de corrente, calculo a queda de tensão que acontece ao longo da linha de transmissão na iteração K mais 1, que é a segunda iteração. Então, vou fazer o quê para calcular a queda de tensão? Multiplicar a corrente pela impedância da linha. E a gente chega nesse valor de queda de tensão. A partir desse valor de queda de tensão, eu vou calcular a tensão lá no barramento de carga. Então, vou fazer o quê? Vou pegar a tensão lá no início da linha de transmissão e vou diminuir essa queda de tensão que ocorre ao longo da linha de transmissão. E com isso a gente tem a tensão no barramento de carga. Então, um PU, que é a tensão no início da linha, menos essa queda de tensão que a gente calculou aqui em cima. Chega nesse valor aqui, de 0,9488, com esse ângulo aqui. Multiplicando pela tensão base, que é 13,8, então chega nesse valor de 13,094, com ângulo de menos 2,254 graus quilovolt. E para a terceira iteração, então vamos fazer a mesma coisa. Calcular a corrente na iteração K mais 2. Então vou pegar o quê? Vou pegar a tensão no barramento da iteração anterior, então, esse valor aqui de cima, e vou dividir pela impedância, né, que a gente calculou aqui em cima. Então, resultando nesse valor aqui de corrente, 0,0569, com ângulo de menos 25,32 graus PU. Com essa corrente, a gente vai calcular a queda de tensão. Então, vou multiplicar a corrente pela impedância da linha. Então, chegando nesse valor aqui de queda de tensão na terceira iteração, que é a iteração K mais 2. A partir dessa queda de tensão, novamente, eu vou calcular o valor de tensão lá no barramento de carga. Vai fazer o quê? Pegar a tensão no início da linha de transmissão e diminuir a queda de tensão para achar a tensão no barramento de carga. Então, 1 PU menos essa queda de tensão que a gente acabou de calcular. Com isso, chega nesse valor de 0,9489 com ângulo de menos 2,227 graus PU. Se multiplicar pela tensão base, que é 13,8, então a gente chega nesse valor de 13,09 com ângulo de menos 2,270 graus quilovolt. Então a gente percebe aqui, parando também na terceira iteração, a gente percebe, se a gente diminuir o valor dessa tensão aqui, ó, menos o valor da tensão na iteração anterior, a gente vai ter um erro aí, que a gente chama de erro, um valor bem pequeno. Quanto mais a gente for fazendo iterações, esse erro vai sempre diminuir, certo? Então, a gente pode definir um erro, né, máximo aí, se a gente for implementar em algum código aí, que quando essa diferença for menor do que esse erro, o algoritmo vai parar de calcular, certo?